Mateus, capítulo 14, versículo 28. E Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus respondeu: Vem. E Pedro, descendo do barco, começou a caminhar sobre as águas. Mas, por conta do vento, Pedro teve medo e começou a afundar. E afundando, Pedro disse: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão e levantou a Pedro e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe o que eu vejo aqui? Pedro olhou aquela imagem caminhando sobre as águas e duvidou se era Jesus realmente que caminhava ali naquelas águas. Até questionaram, dizendo entre si: será que é um fantasma? Porém, Jesus falou: não tenha medo, sou eu. E ali Pedro falou: se é tu mesmo, Jesus, manda-me ir ter contigo, mesmo duvidando. Pedro, ele conhecia a voz de Jesus. Pedro, ele sabia que bastava uma palavra de Jesus para ele ouvir e para ele ir. Ele conhecia, ele sabia quem era Jesus, quem era o seu mestre. E quando ele falou: Senhor, manda-me ir ter contigo, se for tu mesmo, me manda que eu vou. E Jesus falou: vem. Bastou somente uma palavra para que Pedro obedecesse, para que Pedro reconhecesse e falasse: agora ele disse, agora eu sei que é o meu mestre, agora eu sei que é Jesus. E Pedro desceu, porém, por conta da tempestade, por conta daquele forte vento, Pedro começou a temer. Pedro começou a ter medo e por conta do medo, ele começou a afundar nas águas. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, nós já sabemos que é Jesus, nós estamos indo ao encontro de Jesus, nós estamos indo ao propósito, mas por conta do medo, que é algo normal, nós começamos a duvidar. E esse medo faz com que nós começamos a afundar, nós começamos a voltar para trás, nós começamos a retroceder. E aí, assim como Pedro, nós começamos a afundar. Mas nesse momento nós não devemos olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. Pedro se esqueceu de olhar para Jesus e começou a olhar ao seu redor. Ele começou a se preocupar com o vento que estava muito forte e esqueceu de olhar para Jesus. Não se preocupe com o que está acontecendo ao seu redor. Continue olhando para Jesus. Continue indo ao encontro de Jesus. Continue se direcionando ao propósito que Deus tem para a sua vida. Não faça como Pedro, que por alguns instantes se preocupou com o vento e começou a afundar. O Senhor está falando aqui agora: não se preocupe com o que está acontecendo ao seu redor. Continue seguindo adiante ao meu encontro, ao seu propósito. E ali Pedro, afundando, ele exclamou dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão e levantou a Pedro e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor está dizendo para nós: por que duvidaste? Eu sei o que eu tenho preparado para você. Sou eu estou no controle. Não duvide do que eu tenho para a sua vida. Não duvide das promessas que eu fiz para você. Sou eu estou aqui. Você estava vindo ao meu encontro, mas por conta das circunstâncias, você começou a retroceder, você começou a afundar. Por conta do medo, não tenha medo. A palavra de Deus diz por diversas vezes: não temas, não temas, não temas. Esforce-te, continue, caminha, mas não temas. E ele completa a exclamação dele dizendo: por que duvidaste? Não duvide. Não duvide do que o Senhor tem para você. Não duvide das promessas. Não duvide de continuar caminhando diante ao encontro. Não duvide de continuar no seu propósito. Não duvide de ir até a Jesus. Não duvide do que o Senhor tem para você, das promessas que Ele já fez, que
que Ele vai realizar na sua vida. Creia, creia, creia e creia nas promessas que Deus tem para você. Que Deus abençoe essa sua sexta-feira, a sua manhã, e que você continue forte e que essa palavra possa servir de um divisor de águas. Se você hoje se encontra na dúvida, temendo, se você hoje se encontra se afundando porque duvidou, não duvide. Volte a subir e a caminhar sobre as águas. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.